Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, né? Aula de história. Na verdade, vamos dar continuidade aí, né? Ao capítulo 12, Organização Econômica, né? O subtítulo aí dessa aula é da administração portuguesa, né? Administração das colônias, né? Portuguesa, no caso aqui no Brasil. Então, vimos aí a organização administrativa, né, do território, agora a organização econômica. Então, a organização econômica, pessoal, vai partir dentro de um contexto da economia açucareira, né? Ou seja, do plantio da cana-de-açúcar, que se originou na costa litorânea do Brasil, especificamente ali na região de São Vicente, né, onde teve, né, os primeiros plantios, só que não deu certo, justamente porque essa região, a região sudeste, né, uma região muito úmida, chove-se muito, o sol não é tão quente, né? Então não deu certo esse plantio, teve muito prejuízo, né? Os colonos portugueses aí com a tentativa de plantar cana-de-açúcar nessa região. Então, no caso aí, eles partiram para o Nordeste, justamente porque lá descobriram que o clima é muito favorável, né? Clima úmido, quente, né? Pouca, né, chuva, aquela chuva relativamente moderada, não exagero quanto tinha na região litorânea de São Vicente. E também uma característica muito importante que é o solo de massapé, né, que é o resultado da decomposição de rochas, de basalto, né? Então esse solo é muito rico, né, em nutrientes e muito favorável para o plantio. Então a combinação perfeita, né? Solo e clima, né? Então a cana-de-açúcar ela se adapta melhor a essas condições, então ela pode ser desenvolvida com uma maior qualidade, digamos assim, né? Bom, então essa atividade ela começa aí, né, no século XVI, século XVII, né, o Brasil se torna o maior produtor de açúcar, né, do mundo, exporta, né, para o mundo inteiro, no caso aí, né, exporta para a coroa portuguesa, a gente vai falar um pouco disso, né, e esse desenvolvimento, né, do plantio, da, da lavoura, né, da canavieira, ela se dá justamente porque os colonos conseguiram financiamentos, né, algo que no início a coroa portuguesa não estava disposta a fazer esse financiamento, porque desprendia de muitos recursos, então os colonos começaram a se virar e procuraram ajuda, né, no caso aí, da coroa holandesa. Então, a burguesia holandesa começou a investir, né, na produção, no transporte, na colheita, então exigiam altos investimentos, principalmente, né, quando a gente fala na questão de plantios para transportar uma muda de cana-de-açúcar, né, que vinha da África, para poder construir os engenhos, né, para poder fazer toda a estrutura para também para obter, né, o açúcar, né, o preparo do açúcar, embalar esse açúcar, né, então desprendia de uma mão de obra, de um trabalho muito, né, que desprendia muitos investimentos, né? E aí então, no caso aí, os colonos portugueses começaram a receber esses investimentos, então espalhou-se por Nordeste brasileiro grandes plantações e grandes casas de engenho, né, digamos assim. Bom, quem realizava todo esse trabalho inicialmente foram os indígenas, né? Só que os indígenas foram substituídos pela mão de obra escrava africana, justamente porque o indígena ele não, né, ele resistiu bravamente a essa condição, né, não aceitava o trabalho forçado e por não aceitar eles se revoltaram, ou seja, muitos fugiram, muitos praticaram atentados contra os colonos, muitos organizaram revoltas, né, rebeliões,
E aí então os colonos não sabiam conter toda essa revolta, toda essa fúria, justamente porque também os indígenas eram em maior número, né? Então os colonos não conseguiam conter isso. E aí então, no caso, os colonos começaram a observar que tinha que vir, né, a mão de obra escrava africana, justamente também porque os escravos africanos tinham conhecimento do plantio, da cana-de-açúcar, sabia lidar, e outra também, trazendo mão de obra escrava africana, eles são em menor número, os colonos em maior número, daria para controlar. Então era essa a ideia. E outra também, viu-se que poderia se ganhar muito dinheiro com o tráfico de escravos e era altamente lucrativo para os colonos, não é? Então, diante disso, a mão de obra na lavoura brasileira, nas colônias brasileiras, partiu aí depois para a mão de obra escrava africana, né? Bom, isso ocorrendo, né, pessoal, a produção ela começou a se desenvolver em grande escala, em larga escala. Não só existia também os escravos africanos trabalhando, mas tinha também homens livres, né, que não eram escravos, que ocupavam algumas funções mais específicas, mais privilegiadas, como trabalhadores assalariados, né, que recebiam para trabalhar, que eram os mestres do açúcar, que controlava a qualidade do açúcar, eram feitores, né, ou seja, eram homens que supervisionavam o trabalho dos escravos na lavoura, eram os técnicos que cuidavam da manutenção dos engenhos, do reparo, né, na construção, enfim, na reforma, né? Então existiam essas três funções aí: mestres do açúcar, feitor de escravos, né, e técnicos. Bom, então existia tanto uma mão de obra assalariada quanto a mão de obra escrava. Claro que a mão de obra escrava era em maior número de pessoas, né? Bom, então todo esse sistema de organização do trabalho feito, existiu, né, a forma de plantio, uma organização também na forma do plantio, que se deu que por meio da chamada plantation, que era o que? O trabalho feito por meio do plantio chamado monocultura, que é o plantio feito por meio da plantação de um produto, né, que é o único exclusivo a cana-de-açúcar, e também baseado na mão de obra escrava, como já falei, e também voltado para atender um mercado externo, no caso aí, o mercado português, ou seja, todo o açúcar produzido somente os colonos poderiam vender para a metrópole, que no caso era Portugal. Então aí formava-se um pacto colonial, né? Ou seja, os colonos tinham a terra cedidas pelos portugueses, os colonos tinham que produzir, né, e transferir essa produção para Portugal, né, dessa açúcar. Bom, gente, então temos aqui, né, um engenho, como vocês podem ver. Então aqui é a roda que movimenta o engenho, que moe a cana, que sai, né, aquele melaço. A gente vai ver isso numa próxima aula, né? Ah, não, já está aqui. Opa. Então aqui a estrutura do engenho, né? O engenho ele tinha toda uma estrutura voltada, né, para cada parte fazer um processo, né? Então vocês tinham aqui as partes, né, da região onde era concentrada a moenda, né, e também concentrada a casa grande, que era a casa, né, do colono, né, a casa daquele que mandava na colônia, né, a casa grande. Do outro lado tinha a senzala, que era o lugar, o dormitório dos escravos, né, mulheres, homens, crianças, enfim. Aqui ao fundo era a plantação de cana-de-açúcar. Existia uma igreja também, né? Aqui a casa de purgação, né? Onde o melaço, né? Ele ia ser preparado e ele ia ser, digamos assim, fervido, né? Para depois tornar melaço e para depois esfriar, virar aqueles montes de açúcar, aquelas barras de açúcar, né?
Temos aqui, né, as caldeiras que aquecia todo o açúcar ali para virar o melaço. A casa da moenda que moía, né, o moinho era movido a correnteza da água, né, gente? Então girava esse moinho e lá dentro moía-se a cana, né, que ia para a caldeira para ferver, depois ia para a casa de purgação. A sequência era essa. E então depois tinha aqui, né, o açúcar, no caso é a rapadura, né, gente? O açúcar ele virava essas barras, depois ele era raspado, virado um farelo, né? Ou muitas vezes era enviado como blocos, né, com pedaços de açúcar, né? Ou seja, conhecido como os pães de açúcar, né? Aquela barra de açúcar. Então, basicamente era isso, né? Então aqui no texto tem uma descrição melhor para vocês lerem e verem, né? Como tudo funcionava. Então, a organização do trabalho era essa, né? E a organização da economia foi a que eu falei aí de início. Então, temos aqui também nessa parte da apostila outros produtos que eram plantados também, não era só açúcar, né? Claro que falamos do açúcar porque era a maior produção, né, econômica, mas também tinha pecuária, que é a criação de animais, tinha plantação de algodão, a plantação de tabaco, né, para fazer o fumo, tinha as drogas do sertão, como o guaraná, né? E assim chegamos ao fim deste capítulo, não é? E aí depois, dúvidas, anotem, façam anotações de vocês da aula no caderno, que aí durante o chat nós iremos fazer uma atividade, tirar essas dúvidas. Tá bom, gente? Em breve estarei colocando para vocês essas questões aqui no capítulo que vimos, que é o capítulo, né? Capítulo 13, né, gente? No começo eu falei capítulo 12, desculpa, capítulo 13. Então, em breve estarei colocando aqui para vocês essas questões lá no vídeo, tá bom? Então é isso, tudo de bom, até a próxima.